Olá, amigos. Aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Não recalcitres contra os aguilhões. Foi o que Saulo ouviu às portas de Damasco. Essa fala de Jesus nos põe a pensar a que exatamente o Mestre se referia. Impossível saber ao certo porque, vindo de Jesus, as palavras nunca têm apenas uma única interpretação. Mas no livro Paulo e Estevão, quando Emmanuel vai descrever a extraordinária cena do encontro de Saulo e Jesus, o benfeitor nos apontará uma direção. Ele diz assim: Foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando-o carinhosamente, o mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal: Não recalcitres contra os aguilhões. Saulo compreendeu. Desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento e em qualquer parte à meditação dos novos ensinamentos. O Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos. Por certo, Saulo não é um privilegiado no que diz respeito aos cuidados de Jesus. Todos nós somos buscados pelo Mestre de mil maneiras diferentes ao longo da vida. Jesus buscou Saulo através de Estevão, de Pedro, de João, de Tiago e, claro, por Abigail, a noiva amada. Mas mais que isso, Jesus buscou Saulo pelos próprios sentimentos a surgirem de maneira inesperada no seu coração. Emmanuel vai narrar inúmeras vezes o quanto Saulo se debatia intimamente, buscando entender o porquê de tudo e todos à sua volta apontarem para aquele Jesus Nazareno. Minutos antes do glorioso encontro, novamente Emmanuel nos falará de como o coração de Saulo estava em um turbilhão de emoções e conflito. Por certo, era Jesus, o jardineiro divino, cultivando sua alma, preparando-o para a mudança de rota. Mas nos importa aqui também lembrar que esse mesmo Saulo, anos mais tarde, experienciado pelas lutas, pelas viagens, pelas decepções, pelos testemunhos, esse mesmo Saulo, agora chamado Paulo, escreverá aos Filipenses, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. É que nós muitas vezes recalcitramos, refutamos, negamos, abandonamos Jesus porque o Mestre nos solicita algo que vai completamente contra os nossos interesses pessoais. Pensemos um pouco, por que Saulo não aceitou o chamado de Jesus, feito através da presença e da sabedoria de Estevão? Por que Saulo preferiu ver Abigail morrer de desgosto a se dobrar à verdade de que Jesus era o Messias prometido? Emmanuel mesmo dirá, com outras palavras, não era esse o interesse de Saulo, não era essa a verdade que ele aprendera, não era isso que ele raciocinava, não era isso que ele compreendia, não era isso o propósito que ele havia estabelecido para a própria vida. Mas, ora, assim também acontece conosco. Nós pensamos, refletimos, escolhemos e, claro, desejamos que as coisas aconteçam segundo o nosso modo de pensar. Porém, eis que Jesus dialoga com as nossas almas através da própria vida, trazendo pessoas, circunstâncias, mensagens, sentimentos e ideias que nos apontam outra direção. Intimamente, a consciência reconhece qual caminho a seguir, mas frequentemente existirá um embate entre o que a vida pede de nós e o que nós queremos. Nessa hora, a prece e a meditação se fazem profundamente importantes.
É preciso, antes de tudo, saber o que Jesus deseja de nós, porque certamente Ele sabe mais e melhor a respeito do caminho que precisamos seguir. Não recalcitres contra os aguilhões, disse o Mestre para Saulo, e isso ressoa para todos nós. Saulo não sabia o que viria depois, nós também não vamos saber. É preciso atender o chamado. Claro que a maior parte de nós não terá uma missão como a de Paulo, mas será que por isso Jesus insiste menos em nós? Certo que não. Então, ele traz pessoas para perto que nós muitas vezes não gostamos. Situações que pedem a nossa atenção e dedicação e nós sequer queríamos que elas acontecessem. Veja, não são situações que nós buscamos, são situações que nos encontram e que muitas vezes nos causam revolta, nos fazem pensar que há uma injustiça, e é exatamente nessa hora que precisamos parar e pensar, porque pode ser Jesus. Eis que estou à porta e bato, nos lembra o Apocalipse. Pode ser Jesus nos buscando uma vez mais, e nesse momento a perspectiva precisa ser outra, porque tudo isso que para alguém pode representar o mal, ao toque do Evangelho, se converte em presença de Jesus nas nossas vidas. É preciso avaliar com bom senso se estamos buscando o que é interesse particular ou o que é para o bem geral. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.